campeonatos. Aqui ele mostra como é que é o exemplo que a gente vai estar usando. Então, além de fazer passar o URL, usando aquele método de get que a gente usou, a gente vai ter que passar as credenciais que vão ser geradas para vocês, né, aquela chave, através do header. E aqui ele mostra como que você vai passar. Vou mostrar no Dart, né? Eu passo o código para vocês como é que passa o header que vai ser gerado, tá? É só passar esse authorization, vir e o ID de vocês. E aqui ele tem o exemplo de como é o JSON. Tá. Então aqui, nesse de campeonatos, ele vai retornar uma lista de campeonatos. Então cada informação entre chaves aqui é um campeonato. Esse aqui é o campeonato com ID 2, e aí é o que? O campeonato é a Copa do Brasil. Aí vai ter algumas informações aqui. A maioria a gente não vai usar, tá? Aqui na primeira tela seria só o nome, né, popular, Copa do Brasil. Ele vai ter aqui o status. Se está em andamento, se já fechou, tá? Vocês colocam lá no status. Aqui vai ter o outro ID, o campeonato ID 6. Aí vai ter novamente as informações. O ID 6 é o campeonato carioca. Ele vai ter também os status e assim por diante, tá? A gente vai estar vendo como a gente vai decodificar isso aqui por JSON para varrer ele. Então a primeira tela vai usar isso aqui, e aí o campeonato ID a gente vai usar para acessar as outras informações. Então dentro de campeonato, como é que funciona o URL dele, né? Vai ter esse caminho, né, da API, barra campeonatos, aí a gente vai passar o ID do campeonato. Lá tinha o 2 e o 6, né? Então colocou aqui o ID, ele vai trazer informações dele. Então aqui nesse exemplo, ele está fazendo com o ID 2, né? Passando o campeonato, barra 2. E aí vai ter o exemplo do JSON. Então das informações do 2, né? A gente vai trazer o nome, vai trazer fase atual, rodar, a gente vai precisar disso, vai trazer o status e vai encher. É basicamente isso, tá? Coloca informação também do ano, né? Qual que é a temporada, a edição, só para ter alguma coisa na tela de campeonatos. E aí, a partir de campeonatos, vocês podem colocar uma lista de times na tela, se vocês quiserem, ou criar um botão para ir para a tela de time. E aí vocês vão usar, então, esse serviço de tabela, tá? Aí como é que é o link para acessar esse serviço? Então vai ser a API, né? O link da API, barra campeonatos. Aí barra o ID do campeonato que você quer, barra tabela. Então ele vai mostrar todos os times que participou do campeonato. Tá? Então aqui no exemplo, ele retorna aqui se está essa fase de grupos, aí o grupo principal, né? Então o primeiro time é o Flamengo, aí tem informações do time, né? O número de jogos, vitórias, empates, derrotas, gols. Então vocês colocam essas informações na tela de time, na hora que for listar os times, tá? E aí aqui seria o segundo grupo, né, principal, é o Fluminense, aí tem as informações de jogo, número de gols, derrotas e tudo mais. Aí depois vem aqui portuguesa e assim por diante, tá? Aí volta redonda, então vocês vão varrer esse jeito, então tem que ver o formato, vai varrendo e vai deixando bonitinho na tela. Tá? E aqui o artilharia, ele vai ser informação dos jogadores. Então o link é parecido, né? Vai ser barra campeonato do ID barra artilharia, aí vai retornar as informações dos jogadores. Né? Então aqui, por exemplo, né, para cada atleta ele vai ter ali o nome dele, popular, qual é o time que ele pertence, quantos gols ele fizeram. Os gols está aqui. Então você bota só isso, né? Uma lista, nome do jogador, time, nome, quantidade de gols e vai varrendo ela. Tá? Foi tudo, gente. Para entender a ideia do aplicativo. E aí vocês vão ter que ir vendo como é que é o formato desse JSON, né? Para cada dia vocês vão vendo como é que vocês vão estar usando. É isso. Depois eu vou atualizar lá a descrição do trabalho para colocar já esses links para vocês. Como é que acessa para listar o campeonato, como é que é o link. Listar os times, né, com todo link. Tudo eu coloco lá. Vocês podem olhar na documentação que quiser. Tudo? É fácil, o calculador é mais difícil. Entendeu?
Você lembra de onde a gente parou na aula passada? A gente viu o arquivo do CEP. A gente fechou o arquivo do CEP? Acho que fechou. Tu começou a fazer ali, né? Eu não sei o que você ia fazer tudo, né? Mas Eu não coloquei o código para vocês não, né? A gente fechou, né? Ah, deixa eu passar esse código para vocês. Eu passei no final. Os arquivos, tá, gente? A gente vai continuar fazendo uma nova versão do CEP. Só para explicar um outro conceito. Então, basicamente, o que a gente tinha feito no método GET, né, foi passar o URL. E aí o retorno a gente usou aquela função do JSON decode para converter, para transformar no map, e a gente varriu o map para exibir as informações na tela. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Chegaram a testar em casa? Então tranquilo, a gente vai ver agora uma outra forma de fazer isso, lidar com funções assíncronas, usando o novo conceito. Usando o novo conceito que são as Future Class, tá? Future Class é um tipo de objeto que permite você armazenar um estado de um dado que você ainda vai receber no futuro. Então lembrem lá que requisições na internet, né, eles podem demorar muito tempo para ser respondidas. Então você consegue ter alguns estados e de acordo com esse estado você decidir o que vai ser renderizado na tela. Então, por exemplo, né, se você quer acessar um dado que demora muito tempo, você pode mostrar na tela alguma imagem de carregando, né, ou se tiver algum erro, você muda para informar lá qual o tipo de erro. E aí depois que o dado foi encarregado, você muda para mostrar qualquer informação que você recuperou. Tá? Então, o Future Class permite você ter uma manipulação de estados de acordo com como se encontra a sua requisição atual. Então, como é que seria o uso de Future Class? Então, Future Class você consegue
usar aquele padrão de generics, né? Você encapsula em qualquer tipo de objeto, e aí, quando você usa alguma requisição, você sempre retorna o objeto, tem que retornar esse dado através desse filter. E aí a gente vai ter que, para renderizar qualquer informação, a gente vai ter um widget para isso. A gente vai usar um filter builder para desenhar na tela informações que foram retornadas por um método que retornou uma filter class. Tá? Então vamos fazer um exemplo ali para vocês verem como é que funciona. Então aqui eu vou estar criando esse novo método para a gente ver como é que é adaptado. Então vocês veem aqueles arquivos que eu coloquei no Flash, então ele vai estar dessa forma. Né? Então aqui no Home tem o getSet que foi feito da última aula. Tá? Deixa eu rodar aqui para ver se vocês acham que está vendo. Já estava assim bonitinho, né? Vou botar um CEP aqui de exemplo. Tá um. A gente coloca o CEP, depois consultar, ele vai estar retornando para a gente, né, a rua, o logrador e o estado. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou criar um outro método get, só que agora usando aquela feature class. Vou botar aqui embaixo, né? Então o retorno vai ter que ser uma feature class. Vamos criar feature e eu vou estar retornando o quê? Aqueles arquivos do JSON já convertidos no match. Então vai ser um match de fato que vai ser retornado no feature. Aí eu vou chamar de método get. Já sabe que ele vai ser assíncrono, né? Que a gente vai usar o get. E é isso, né? Então, a forma de estar chamando vai ser igual ao método normal. Então, eu vou copiar toda essa parte aqui do get normal. E aí, o que eu vou estar retornando vai ser esse map aqui, que foi convertido do body da resposta que a gente recebeu. Então, return. É basicamente isso, né? Usando o feature class, a gente precisa retornar um objeto filter. Tá? E aí esse objeto filter vai ser usado agora em um widget do feature builder para a gente desenhar o que a gente quiser na mesa. Incluir. Vamos ver como é que vai ser para usar esse novo método. Né? Então lá no build, o que a gente tinha? Basicamente é um scaffold, e ele vai ter um column com vários widgets um embaixo do outro. Então ele vai ter aquele text field para a gente digitar o set, vai ter um elemento de button para a gente clicar e consultar esse set, e 3 textos, né, text, para estar exibindo as informações. Então eu vou estar, só para a gente ver um exemplo, eu vou criar um outro logradouro, né? Como é que ele vai recuperar a rua através de uma feature class. Então aqui eu vou criar um feature builder. Esse feature builder ele vai ter 2 parâmetros principais que a gente vai precisar configurar. Então o feature builder ele precisa saber qual que é o tipo do objeto feature que tu vai retornar. Então aqui do lado a gente vai colocar esse tipo, vai ser um método. Tá? E a gente vai ter 2 atributos. Vai ser o feature, que é o método que vai retornar o objeto feature, então vai ser o get feature. Ele vai ter o builder, que é a função que vai executar para construir a tela. Tá? E esse builder ele vai ter 2 parâmetros, é o contexto e vai ter o parâmetro de snapshot. Então, nesse snapshot, né, ele vai ter os estados, né, o retrato de cada estado do dado.
Então vai ter um retrato de como ele está enquanto a requisição não acabou, um retrato de como que está se ocorrer um erro e assim por diante. Então dentro do snapshot que a gente vai ver os estados que a gente tem e a gente vai recuperar o dado dele, tá? Então acessando aqui o snapshot, ele vai ter esse data. Então esse data é exatamente o dado que foi retornado pela Future Class, tá? Pelo método Future, né? E aí, o que a gente vai querer fazer? A gente vai usar esse dado quando você terminou a sua conexão. Então, aqui ele tem algumas formas de a gente verificar se a conexão já acabou ou não. Então, eu vou estar mostrando aqui de um jeito. Eu posso verificar através desse snapshot se, por exemplo, ele já tem dado, tá? Esse res data, ele sempre vai recuperar o dado quando a conexão acabou, né? Quando ele retornou aquele estado de 200 da página. Então, retornou o estado de 200, o body do response vai ter alguma coisa. Então, esse res data vai ser tudo. Então, se tem o dado, significa que eu posso acessar esse net data. Tá? Existe outra forma de fazer isso. Pode usar aqueles estados do código HTTP, né? Você pode usar o código 200, 404, né? Aqueles códigos que eu mencionei. Também pode verificar através deles. E aí eu vou usar essa forma primeiro, que é mais simples. Então, se eu tiver esse dado retornado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o logradouro, tá? Então, eu vou criar aqui uma string de resultado. Esse resultado eu vou exibir um texto, né? Então, se retornou com sucesso, esse result vai ser... eu vou pegar o logradouro que retornou lá dos dados. Vou pegar aqui o logradouro. E aí, esse data, como ele é uma future class, ele pode receber o valor nulo. Então, a gente usa essa exclamação que ele já faz verifica se verifica os not null, tá? Aí. Então, se tem um dado, eu vou recuperar o logradouro. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a condição que ele vai retornar se tiver algum erro. Então, aqui no snapshot, eu verifico se teve algum erro. Usando o head error. Então, se teve algum erro, o que eu vou retornar como resultado? Vou colocar aqui algum texto, tá? Na verdade, eu vou pegar o texto do próprio snapshot, padrão. Vai ter aqui um atributo de erro. Eu vou pegar a descrição desse erro, né? Usando o texto. E aí, se não é nenhum desses casos, é porque ele ainda está esperando a execução. E aí eu vou estar mostrando uma animaçãozinha de load. Aqui no Dart ele vai ter um widget para isso, tá? Vou usar o Circular Progress Indicator. Então ele vai mostrar uma animaçãozinha de uma bolinha girando. Não sei se a gente vai conseguir ver porque é muito rápido, então a gente não consegue estar vendo a animação completa. E aí depois disso, o que eu vou retornar? Aí aqui, dentro do Builder, a gente vai desenhar a tela normal, como a gente tem feito antes. Poderia usar um container, um column, qualquer coisa. Aqui eu só vou retornar um texto com o logrador. Vou retornar um texto passando esse result. Né? Vou aproveitar. Aqui só volta no get, certo? Basicamente eu copiei o que tinha no get certo, eu só coloquei um return, porque ele tinha um return. Depois você pode repetir só a explicação do snapshot, por favor. Sim. Se puder ver se me falei. O que é que eu falei? É só porque eu me perdi um pouquinho, acho que eu... Aquele snapshot ele que vai guardar o estado do dado que foi requisitado. E aí você pode verificar os estados, né? Se ela está esperando a requisição, se você já concluiu a requisição, se a requisição já completou e teve erro. E aí, para cada condição, você escolhe qual widget que vai aparecer na tela. Tá? Aquele builder, né? O builder dentro do Future Builder, você vai retornar algum widget. Espera que algum widget seja retornado.
E aí você vai retornar, aqui eu só estou retornando o texto, de acordo com o estado. Mas pode ser qualquer um. Pode retornar um container com algo mais elaborado. A gente vai ver ainda, a gente vai retornar uma lista de elementos. E aí o que acontece, né? Esse feature build ele sempre vai executar quando a gente carregar a primeira vez, tá? Repare que aqui a gente já colocou esse get feature set. Então, iniciou a tela, ele já vai usar isso aqui. E aí o que acontece? A gente está acessando a API de acordo com o CEP digitado pelo usuário. Então ele vai dar erro, porque aí o usuário não digitou nada. Ele vai ver que o teste está vazio, ele vai passar aqui na URL. Ele vai passar aqui, né? Via CEP.br, /ws, aí vai estar vazio, /gate. Ele vai dar erro, não vai retornar nada. Então eu vou fazer um tratamento para ele só fazer essa consulta se o text build estiver preenchido. Senão, eu vou retornar um logradouro vazio. Tá? E aí, então, eu vou fazer essa condição antes. Então, aqui, quem é que está controlando o text build? A gente olhar aqui, ó, vai ser esse set controller, né? O set controller ele vai ter essa informação. Então, aqui, antes de fazer tudo isso, eu verifico se tem informação dentro do texto do campo. Né? Eu verifico se o text ele não vai ser vazio. Se não é vazio, eu vou fazer a chamada então à API. Então, isso aqui dentro desse. Tá? Se não, o que eu vou retornar? Vou retornar um valor vazio. E aqui o que ele espera lá embaixo? É um map, né? Então eu vou retornar aqui um map. E aí o que ele vai tentar acessar? Ele vai acessar a chave logradouro. Então eu vou criar aqui um logradouro. Vou colocar aqui ele é vazio. Vou fazer isso e já vai resolver, vai retornar nada. Professor, por que dentro desse get feature set você não botou set state, não mudou o negócio? Porque não é ele que vai renderizar a tela. O Feature Builder ele já vai fazer isso, ele já vai ter esse controle. Toda vez que mudar o estado da requisição, ele internamente ele já vai renderizar só a parte dele. Tá? Ele mesmo já vai gerenciar isso internamente. Mas como assim, tipo, a gente usou as variáveis, rua, bairro, estado, né? A gente usou as variáveis, rua, bairro, estado. Isso. Como é que ele vai identificar isso? Não, esse ele não vai pegar nada. Essas variáveis ali são pelo outro método, né? Aquele getSet. Esse aí é pelo outro, a gente ainda não tirou ele. Então aquele getSet é ele que vai atualizar o rua, bairro, estado. Ah, tá. Ele dá o set state. Tá. É que eu estou usando esse filter só para mostrar, mas era para substituir, tá? Não vou substituir não, mas se você... deixa eu posso... Para não confundir, eu vou comentar o método do botão. Vou comentar o botão. Então, o logradouro, né, o rua, bairro, estado, não vai retornar nada. O que só vai retornar é o que está naquele get feature set. E aqui que ele vai retornar, ele só vai retornar uma string, tá? Vai ser o logradouro. Vamos ver se vai funcionar. Né? Vou optar por como ele funciona. E aí eu vou pegar um exemplo de CEP aqui. Vou pegar o exemplo da outra. E aqui se ele pedir para ele renderizar de novo. Tá. Deixa eu botar o botão atualizando o método, senão ele vai renderizar.
dá um set state sempre, Então, nesse caso, o que acontece? Aquele o Future Builder, quando ele renderiza a primeira vez, ele só executa no início, né? Se você atualizar alguma coisa, tem que pedir para ele rebuildar automático mesmo. Achei que ele já fazia isso automático. Então, no consultar ele mudou, só deu um set state, que aí ele vai ler o que foi escrito inicialmente, né? Ele vai atualizar, ele vai rodar o Future Builder de novo, a Future Builder vai executar a build. Tá? Mas eu não entendi o que é o Future Builder. Vai ser um texto? Não? Não, o Future Builder é só isso aqui, é só esse texto. Então esse texto aqui, ele vai ter um estado, né? Eu vou querer nessa região do código, dependendo de como foi o resultado da consulta, né, do process, renderizar coisas diferentes. E aí eu consigo controlar isso. Eu posso controlar se foi um erro, alguma coisa de está processando, e assim por diante. Aqui não mostra muita coisa porque é rápido. Aqui ele está mostrando um novo. Olha. Aqui ele está indo rápido e ele está mostrando a bolinha. Tá? O certo é que quando se demorasse muito, ele ia ficar uma bolinha girando aqui. E aí ele buscou e ia mostrar o resultado na tela. Aqui ele está mostrando rápido. É só essa ideia mesmo. O erro ali que daria seria se você não recebesse, perdesse a conexão, alguma coisa assim. Se você colocar um CEP errado ali, que não existe, ele não vai dar erro, ele só vai informar que o que ele informaria? De CEP inexistente? Não sei, eu acho que a API já vai dar algum problema. Na verdade, é erro, por exemplo, se falhou a conexão, se não a página. Sim, sim. Tá? Esse tipo de erro. Ali você botou um CEP inexistente, é isso? Aqui eu coloquei um CEP diferente. Tá? E aí ele acabou retornando nulo, né? Você viu que não retornou nada. Aqui o erro é se você não achou a página. Entendi. O dado retornando nulo, aqui é porque eu não tratei. Isso que eu Se o dado retornado for nulo, eu não faço nada. Aqui eu estou tentando ler o dado do método que está nulo. Entendi. Aí você teria que tratar esse erro aí, né? Teria que tratar esse erro aí. Teria que tratar o dado, está de nulo e tal. Agora apareceu o erro, né? Então o que a gente vai ver agora? Então, na aula passada a gente falou das operações, né? Do get, post, put, delete. Só que aqui agora a gente só usou o get. A gente vai fazer agora uma outra aplicação para usar todos, tá? E aí para isso, a gente vai usar essa API aqui, esse JSON placeholder. Ele vai já ter um monte de link para a gente estar fazendo post e delete, e ele deixa isso de forma fictícia, né? Porque quando você faz o post, o que você está fazendo? Você lembra o que o post faz?
post, não? Já mudamos. E você cria um dado no server, né? Então, get, você busca o dado do servidor. O post, você vai criar um novo dado no servidor. O put, você vai atualizar o dado que já existe, e o delete você vai remover. Então, no post, normalmente ele vai ter algum banco de dados que ele vai criar alguma coisa. Então, esse holder ele não vai estar criando nada, mas ele vai entender o seu post e ele vai mostrar como se fosse criando um banco de dados. Tá? Então, só entrar aqui para vocês verem. Então, aqui. Então, aqui ele vai ter os exemplos. Então, ele vai ter aqui os tipos de serviço que ele tem. E aqui ele tem exemplos de como usa. Então, a gente vai usar esse get aqui. Ele vai mostrar um monte de postagens fictícias. Então, clicando aqui, ó, como é que vai ser esse dia. Ó, então, cada dicionário aqui, ele vai ser de uma postagem que ele criou aleatoriamente. E aqui a gente vai ter cada postagem. Vai ter o user ID, o ID, o title e o body. Tá? Então, ele vai trazer aqui pra gente 100 postagens. Até o final. Ó, o primeiro começou com ID 1, o último, o ID vai ser 100. Então a gente vai, quando fizer o post, ele sempre gera um ID automático. Então ele vai ter que gerar o 101 pra gente. A gente vai ter certeza que criou. Só que ele não vai atualizar aqui no servidor dele, só vai mostrar que criou certinho. Tá? Então eu vou fazer isso. Vou criar uma nova aplicação agora. A gente vai usar o post, o put, tem o patch também, que é para atualizar também, e o delete, só para a gente ver como é que funciona. Então, para isso eu vou criar um novo projeto. Post visual. Então, começo removendo a parte de teste, né? E abro lá. Para começar, eu vou estar colocando já a dependência do projeto. Você lembra que a gente teve que colocar lá no Bootstrap confiar naquele HTTP e a versão dele? Deixa eu ver aqui qual foi a versão que a gente usou, tá? HTTP 0.13.4. Então aqui eu já começo a colocar a dependência. Tem que estar alinhado, tá? E aí salvou no DS Code, ele já vai instalar automático. Então depois que instalou, começar a fazer aquela configuração que eu sempre faço. Crio o arquivo main, soco o material F, crio o arquivo de home, transforma no stateful widget. Alguém tem dúvida nessa parte ainda? Não, né? Vou fazer rapidão aqui, tá? Fazer rápido. Vou colocar um title aqui, vai ser hoje. Tudo aquele depois que você vai usar. Já criei aqui o arquivo de main, né? Só com o material web e a classe home só para a gente inicializar ela. Tá? Então o home está vazio por enquanto, porque como stateful widget, começo dando um import para a gente usar o HTTP. Né? Então aqui, deixa eu lembrar aqui, a gente vai usar esse HTTP DAS. Tá? Aí eu vou usar um alias chamado de HTTP. Então a gente tem feito, né, a gente mais anos que faz isso. Então para ficar bonitinho, começar com o scaffold. Aí eu prefiro aqui o appbar com o nome da aplicação. Coloco o título chamado de post. E aqui a gente começa então com o body. E aí no body, o que eu vou ter, né? Como a gente vai fazer
todas as operações, você vai querer então inicialmente ter alguns botões aqui. Vai fazer algo assim, tá? Lá na tela inicial vai ter 3 botões, um para salvar, aí o salvar vai executar a operação de push, atualizar vai executar o put e o remover o delete, e aí embaixo a gente vai listar aqueles 100 posts que a gente viu ali, tá? Aí a gente vai usar isso aqui então, vai ser um filter view. Vou começar com os botões, né? Vou colocar então um call. Eu vou botar um container primeiro. Container. Aí o chave do container vai ser um call. Aí no tube a gente vai colocar então todas as informações. Então primeiro vai ser os 3 botões. Eu vou deixar um do lado do outro, né? Então eu vou chamar um row e aí colocar 3 elementos de button um lado do outro. Chama um row aqui. Então vai ter 3 botões. Tá? Então, container, column, o primeiro elemento do column vai ser uma row. E aqui o primeiro botão vai ser salvar. Tá? Aí o salvar ele vai executar aqui método. Vai ser o método push, que a gente vai criar daqui a pouco. O segundo botão, eu copiei aqui para executar. Tem 3 botões. O segundo vai ser atualizar. E atualizar é qual que é o método, vai ser o put. E o último é o remover. E vai chamar o delete. É para não ficar dando erro, eu vou criar esse método. Push. Put. Só para mudar erro aí. E aí o que a gente vai querer então, né? Embaixo a gente vai ter a listagem que a gente vai fazer. Então, para ficar organizado, aquele post eu vou criar uma classe para guardar aqueles 4 argumentos, tá? 4 atributos. Estou copiando. Volta bem. Professor, Dá uma subidinha. Espera. professor, você pode botar esse código depois da conversa? Vou botar. Nova classe, tá? Então lá na parte de livre, vou criar uma parte de model. Esse é o modelo do nosso programa, exatamente sobre dados que a gente usa, tá? E aqui eu vou criar classe de post. Já com então o post ele só vai ter as informações lá daquele JSON, né? Lembrem que era o user ID, o ID, o type e o body. Vou criar uma classe post. Aí ele vai ter então o user ID, vai ter o ID, vai ter o title e vai ter o body. E aí eu já vou estar inicializando já esses atributos. Né? Então, vou criar um construtor, já passando todo mundo de uma vez.
enquanto. Ó, vou estar aqui do lado, tá, gente? Ó, então o que eu vou estar fazendo? Eu vou primeiro criar um método de get para a gente tornar essa lista de postagem, né? Então aqui em cima, vou então chamar o get post. E aí o get post ele vai chamar aquele get. Então a gente já sabe o quê? Que a função tem que ser A5. Então a gente coloca o A5 aqui do lado. E a gente vai ter que cada operação ele vai usar a mesma URL, né? Então para não ter que ficar repetindo o endereço toda vez, eu vou criar dentro do home state uma string já com a URL base. Aí vai ser a string lá do API que a gente vai usar. Deixa eu pegar aqui qual vai ser vai ser a base dele, vai ser esse JSON placeholder tá aqui dentro. Vocês estão copiando no post? Eu coloquei ali a URL base do serviço. E aí para usar o get, né, vai ser o quê? Vai ser aquele barra post. Para usar o post, deixa eu ver o que ele usa. Ó, vai ser o post, também é o barra post. O push, eu passo esse barra 1, né, o que você quer fazer, e assim por diante, tá? Então a gente vai estar usando a URL base e vai estar complementando com o tipo de operação que a gente quiser. Então aqui, o que a gente vai definir, né? A gente vai definir uma resposta que vai ser do get. A gente vai dar o HTTP.get e aí a gente vai passar a URL que a gente quer, né? Então aqui o que eu vou estar retornando? Vou ter que passar a URL usando o passe da classe do URL. E aí ele pede para passar a string. Vai ser o 3 do URL mais aquele barra post. Então, feito isso, a gente vai retornar o arquivo response, que vai estar no formato JSON. E aí a gente vai converter, então, esse arquivo response no formato de método, tá? Então aqui vai ter um post do JSON. A gente vai usar o JSON decode, passando o response. Então o que a gente tinha feito na aula passada. Aí esse JSON decode ele é implementado por uma API do Dart padrão, que é o convert. Tem que importar ela lá em cima, tá? Eu vou estar importando ela. Então, import e Dart. Esse convert é o que tem o JSON decode que a gente vai estar usando. Já tirou aqui o erro. E aí o que eu vou precisar fazer agora, né? Eu tenho que fazer uma lista de posts. Então, usando o feature class, a gente vai ter que retornar alguma coisa, né? Algum objeto feature. Então aqui eu vou atualizar o void para feature. Vai ser uma lista de posts. Tá? Alguém está reclamando que eu não importei o arquivo onde está o post definido. E aí agora então a gente vai ter aqui uma lista de posts. E vai retornar lá embaixo. Então o que a gente vai precisar fazer agora, né? Então a gente já tem a resposta no formato JSON, a gente converteu para o map. Agora a gente precisa varrer esse map e atualizar essa listagem de posts, tá? Eu vou fazer um loop aqui, um for. E aí a gente vai pegar então, fazer o for each, né? Então para cada elemento do post, do JSON, vai ser um post JSON, dentro dessa lista de elementos do JSON, o que eu vou querer fazer? Eu vou criar uma instância de post.
e adicionar dentro do post. Então, post que é alittable não é. E aqui eu vou criar essa instância, né? Poderia dar um post passando todos os valores. Só que eu vou usar de uma outra forma, tá? Para não ter que ficar passando aqui dentro. Vou criar dentro do post um outro tipo de construtor para onde eu vou receber um arquivo JSON e ele já vai construir a instância para mim. Vou criar algo do tipo post, usar um from JSON e aí passar esse post JSON. Bom, deu para pegar a ideia, gente? Fechou? A response body, retornei o arquivo JSON. Fiz o decode e converti para o map. Aí aqui eu estou varrendo o map. Com as informações do JSON, eu vou criar uma instância de post e guardar dentro da lista de post, tá? E aí no final eu retorno ela. Então isso aí finaliza o método de get, tá? E aí o que eu vou fazer agora é esse from JSON aqui que ele está reclamando. Tranquilo? Então vou abrir aqui o post. Então agora eu vou criar esse from JSON. Deixa assim, por favor. Esse from JSON que eu vou receber? Vou receber um map, né, que ele vai ser, a chave vai ser uma string e o valor pode ser qualquer coisa, exatamente. E aí o que eu vou ter que retornar? Então eu vou retornar o quê? Uma instância de post. Tá? E aí aqui que eu vou passar o que tem que ser feito em cada atributo. Né? Então primeiro é o user ID, que eu vou pegar do JSON. O segundo é o ID. O terceiro é o type. O último é o body. Aí, como esse método aqui está criando um novo post, a gente só pode ter uma instância dele. A gente só pode ter uma instância fazendo isso, executando esse método. Tá? Senão a gente vai poluir muito a RIP. Então, para fazer isso, a gente vai estar usando essa palavra reservada aqui do lado, esse factory. Tá? Isso aqui vai ser o post. Todo mundo que fez OO viu o padrão de projeto? Design Partner? Não? Não, isso aí Não? isso é em projetos de software. Alguém já ouviu falar do Symfony? Não? Já? Só agora? Vocês vão ver, tem uma disciplina que dá isso. Você sabe, Isadora? Tem disciplina que dá isso? Então, a minha professora, ela deu porque ela queria, entendeu? Mas teoricamente é para ver em projeto de software, que é do 5º período. Só que nem sempre é, tá? Nem sempre dá. Vou só explicar para vocês, gente. No código de orientação a objeto, existem várias boas práticas que a comunidade de desenvolvedores criam para resolver algum problema, e aí eles definem esses padrões de projeto. Que é basicamente para você não ter que ficar inventando na roda, para resolver algum problema, ele já te passa assim como que você tem que fazer, independente aí da linguagem, tá? Então esse Symfony é um padrão de projeto onde você quer permitir você criar várias instâncias, na verdade, permitir criar somente uma única instância de um único objeto, independente aqui do que o usuário pode fazer. Então aí existe para cada linguagem uma forma diferente. E aí normalmente você vai criar um método de builder, né? Tudo que você tiver de builder, factory, alguma coisa, normalmente ele está criando só uma instância do objeto, por mais que o usuário chame várias vezes, né? Em vez de ele criar toda vez que o usuário chama, ele cria somente a primeira vez, armazena em algum lugar essa instância, e aí quando o usuário chama de novo, ele só recupera o que já foi iniciado. Tá? Então esse padrão recebe esse nome de Symfony, que é somente uma instância, independente do que o usuário queira fazer. No Dart, para resolver isso, ele tem esse factory. Então aqui, repare que é um construtor. Então todo mundo que usar esse construtor, em vez de ele criar várias instâncias por chamada, ele só vai criar na primeira.
Então na primeira ele vai criar um post e aí as próximas eles vão vai estar sendo vinculado somente ao primeiro instância que foi chamada, tá? Por que eu preciso disso? Porque eu não posso deixar todas as instâncias criando novos posts. Eu só quero ter um gerador de posts. Tá? Eu não quero várias instâncias de posts gerando também novos posts. E aí eu faço isso usando o tag e deixa meio que estático. Ele cria um atributo estático que mantém essa instância. Você deve ver isso aí no projeto de Symbol. Você deve ver mais coisas sobre Symbol. Quando vê a parte de login também. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um post com base nas informações do JSON, tá? E aí, para eu não ter que ficar botando no código, eu separei aqui dentro dele quais são os campos que vão retornar lá naquele site, né? Então, se a gente for ver ali o exemplo do post, eu estou pegando exatamente esses campos, né? O user ID, title e body, tá? Eu pego esse do JSON e instancio uma classe de post. Então aqui está dando erro que eu então eu fechei a parte do post, voltando agora no nome, por que ele está dando erro? Eu não inicializei o post, né? Vou inicializar aqui como uma lista. Tá? Então feito isso já está pronto o método para gerar feature class, né? Agora o que a gente precisa fazer é mostrar na tela, né? Varrer essa listagem e mostrar como que ela vai ter na tela. Para a gente ver se está gerando certo, eu vou dar um print aqui. Aqui é o get. Eu quero exibir o que tem nessa lista de posts só para ver se gerou certo. Tá? Vou descer aí, gente. Pode descer? É porque o método que tipo, não pode ser ético porque pode retornar nulo. Tem que inicializar ali, ó, 23, inicializar o ponto. Botou interrogação? Não, linha 23, sem ver, não inicializar. Eu esqueci de inicializar aqui. Então, agora eu vou mexer no Feature Builder para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? Então o que a gente vai ter? Então, voltando na tela, né? A gente já tem os 3 botões, que é o primeiro elemento do column, tá? Eu vou colocar, o próximo vai ser um Feature Builder. É só para a gente não se perder aqui, o row finaliza aqui. Então aqui vai ser o Feature Builder. É aqui que precisa no Feature Builder, né? Tem que colocar qual que é o tipo da classe que ele vai retornar, né? Então ele vai ser uma lista de post. E aí a gente vai definir qual que é o método que ele vai chamar. Então no Feature dele vai ser o get post. E aqui o Builder, a gente vai ter uma função anônima com contexto e snapshot. Fechou aqui, né? Então aqui ele espera o quê? Ele quer que a gente retorne alguma coisa aqui. Vai ter um texto aqui, vou botar já até de erro. Então basicamente é isso no Feature Builder. Então eu vou estar fazendo uma verificação daqui dos estados do snapshot, tá? A gente usou aquele hash data e o hash zero, eu vou usar uma outra forma, só para vocês verem que tem outra forma de pegar os estados. Então aqui, ó, eu vou usar, como tem vários status, eu vou usar um switch case para isso. Então, vou inicializar aqui o switch. E aí eu vou pegar o que? Né? No snapshot, ele vai ter esse connection state. E esse connection state vai ter um monte de listas. Ele vai fazer um tratamento para cada um. Tá? Então, se vai ser já um menu. Então aqui repare que ele vai ter o estado de ativo, né, o done, o nome e o wait. Não, o none é quando ele não ele acaba se perdendo, né, não conseguiu executar a conexão por algum motivo.
O wait é quando ele conseguiu, mas só que ainda não retornou todo o dado, ainda está esperando ali resolver tudo. O done é quando ele já finalizou, deu aquele código 200, né, de sucesso. E o active é quando você está fazendo conexão via stream, né? Você, quando acessa um vídeo, por exemplo, você está pegando parte do vídeo. Então esse active é que ele está trazendo informação de tempos em tempos, mas ainda não fechou. Tá? Então, fazer o tratamento, né, active o done, eu vou verificar se já retornou o texto. O none e o waiting, eu vou deixar aquele símbolo de espera, de novo. Tá? Então, o primeiro aqui vai ser o none e o waiting. Então, se chegou nessa parte aqui, enquanto está nessa conexão, eu vou retornar aquele circular progress. E aí eu vou deixar ele bonitinho, vou deixar ele centralizado na tela. Então, a primeira parte da tela que vai retornar é o centralizado esse botão aqui de novo. No primeiro caso já foi feito. Aqui eu não preciso usar o break porque ele já vai retornar, né? Então, executou isso aqui e já saiu da função, né? Eu vou dar um case agora os outros dois, né? Vai ser o active e vai ser o none, o done. Então, quando ele finalizou, né, ele chegou nesse caso agora, o que a gente vai ter que verificar? A gente vai ter que verificar se ele finalizou e se deu erro ou não. Então, eu verifico primeiro se tem algum erro, né? Então, se teve algum erro, eu faço alguma coisa, se não, aí sim eu posso gerar o dado, né? Pegar o dado e gerar essa lista de push. Tá? Então, se deu erro, eu só vou printar na tela essa informação. Mas pode fazer alguma coisa, não vai dar erro aqui não, E aqui então é nesse else que a gente vai começar a fazer essa lista de postagens, tá? Vai ficar bagunçado no código. Vou esperar o pessoal digitar. Oi? Ah, só.
começar a montar aquele else. Então, para a gente não se perder, né, a gente já pode acessar o data. Então, o data vai estar no snapshot. Data. E aí, qual é o tipo de dado que vai ser retornado dessa vez? Vai ser uma lista de posts. A gente vai ter, já deixa aqui no tipo que a gente quer. E aí aqui ele pede que o valor seja nulo, né? Então a gente vai ter que colocar o tipo com interrogação. Porque como pode dar algum erro no snapshot, ele vai retornar nulo se você acessar o data. Tá? E aí a partir daí o que a gente vai fazer? Você vai retornar um widget para desenhar a listagem de posts. E aí para a gente fazer isso de maneira tranquila, a gente vai usar um widget que é usado para você varrer uma lista. Tá? Já está usando o list view. Aí ele vai usar o construtor de builder dele, que ele vai permitir a gente varrer essa lista e já apresentar todos os itens. E aí, para ele não dar problema, porque ele dá problema se a quantidade de itens passa da tela, ele vai reclamar. Tá? Como a gente vai ter 100 itens, não vai caber na tela. Então, eu vou colocar aqui um outro widget, que é o Expanded. Esse Expanded ele vai permitir você criar a barra de rolagem automática. Se ele não caber na tela, ele vai ter a barra de rolagem para conseguir carregar uma lista. Tá? Então aqui eu vou definir um parâmetro de flex, que é o design lá da barra de rolagem, e o child vai ser o child. Vou tirar esses childs aqui. Tem uma interrogação ali, por quê? Porque ele pode receber valor nulo. Exclamação que você tinha usado era para aqui mesmo? Exclamação? Você usou acho que no... Ah, tá. Exclamação quando uma variável pode receber valor nulo, essa exclamação ela substitui a verificação se não é nulo. Então, não sei se vocês passaram isso no Java, né? Se você tiver um objeto nulo e tentar usar um método, dá erro. Dá Então, se o objeto for nulo, dá erro. Então, normalmente em Java, o que a gente faz para chamar alguma coisa? Você clica lá, vai ser objeto, is not null. E aí você chama o método, né? Então, ao invés de você fazer isso toda hora, no Dart, ele faria como, né? Ele já colocaria exclamação meio que ele já verifica, ó, só vou chamar um método se o objeto for diferente de nulo. Senão ele não faz nada. Então, substitui é uma forma que o desenvolvedor arranjaram para não ter que botar essa verificação de not null, que é comum na orientação objeto. O que a dúvida pegou aí? Aqui, deixa eu ver se não está Tá. E aí o list view, o que a gente vai ter? Ele vai precisar saber o tamanho, né, de itens. No item account, a gente vai passar esse tamanho. A gente vai pegar da lista que a gente definiu aqui em cima, né, no post. E aí, como ele pode ser nulo, exclamação, ponto, length. Esse aqui vai ser o parâmetro dele. E aí a gente vai ter um builder, um item builder, para o que ele vai fazer para cada item. Ele vai varrer a lista, né? Na verdade ele vai, pela quantidade de vezes que a gente definiu o item account, ele vai chamar a função do item builder. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui ele vai precisar de uma função anônima, passando por texto e o index. E aí aqui dentro que a gente vai definir como que cada item vai ser criado, tá? Então, para a gente não se confundir, eu já vou pegar qual que é o item, qual que é o post que a gente vai estar utilizando para o fato. Eu vou criar aqui uma variável post. Ela vai ser o quê? Vai ser
a posição index dentro da lista de posts. E aqui eu vou poder fazer desenhar o que eu quiser, tá? Então, no list view, ele permite usar para representar cada item um outro widget. Que aí eu vou estar retornando aqui. Isso é uma função anônima que eu tenho que retornar um widget. Vou chamar o list type. Esse list type é que vai aparecer a imagenzinha na tela. Então, ele vai ter vários atributos. Eu vou estar usando o type. Então, o type eu vou colocar o quê? Né? Eu vou colocar um texto que vai ser o título do post. Então, post.title. Ele tem outro que é o subtítulo, subtitle. Vou colocar um outro texto, eu vou colocar. O body é grande, né? O que esse body é grande? Vou botar um body para mim, vai ficar ruim. E aí eu consigo colocar uma informação na frente de cada item. Usando o link, vou colocar outro texto. Vai ser o ID. Tá. E aí, como eu estou usando parâmetros que é inteiro, eu tenho que usar o toString. Então, basicamente é isso, tá, gente? Aquele flex 2 ali é o quê? É um parâmetro que ele permite você configurar a barra de rolagem. Um detalhe da barra de rolagem que tem. Como é que fica posicionado na tela. Tá? Assim ele fica de lado. Na verdade, eu acho que ele não mostra. Fica meio assim. Ele só arrasta assim com o dedo. Eu poderia mostrar uma barrinha do lado. Então, vamos ver se vai funcionar. Até agora eu não botei nada, né? Então, basicamente, né? Deixa eu botar uns espaços aqui. Botei um container, né? Vou botar uns espaços aqui do lado. Vou botar uma margem aí. Na margem, vou botar o wall. Está 16 para ver. É muito rápido, não dá nem para aparecer. Tentou mostrar a tela, né? Tentou mostrar, mas... Então aqui ele já carregou os 100, né? Ficou bonitinho, tá? Vocês conseguiram rodar aí? Na verdade ele mostra a barrinha. Mas esse aqui, pessoal, já fica a dica, né? O trabalho de campeonato de futebol, você já pode usar esse vestido aí para listar os campeonatos. E aí, para cada um, depois eu vou mostrar como é que você explica no início, né? Esse vestido aí já vai ajudar vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver como é que são as outras operações, né? O post para salvar, atualizar e depois ver como é que é a remoção. Olha se eu fosse um pouquinho, pode. Vai crescer. Vai de novo. Isso aqui? Vai. E aí a gente, como não vai salvar de fato, eu vou implementar só como que seria a chamada aqui usando a API, tá? A gente vai ver o código, porque ele não vai criar de fato. E o que vai ter aqui no post? Então lembrando, né? O salvar vai chamar um post, para atualizar o put e o remover o delete. Então eu vou começar implementando o que vai ser executado no salvar. Tá? Então, aqui no post, o que a gente vai ter?
Então, da mesma forma como a gente usou, né, o get foi o quê? Foi http.get. O post a gente vai ter .post normalmente, tá? E aí ele vai retornar uma resposta. E essa resposta ela vai gerar um ID, né? Você vai mandar o dado que você quer inserir no servidor e a resposta vai ter o ID que ele gerou desse dado. Normalmente usado para tratar em banco de dados dessas coisas. Aqui eu vou chamar então. Vou usar um file mesmo. É a resposta. Aí eu vou ter que dar uma await, né? Lembrando que nem o get é uma função assíncrona. Para eu não esquecer, já vou colocar o async aqui. Tá? E aí a gente vai passar o URL, que nem no get. Então vai ser o base URL mais barra post. Tá? Então o link é que nem ali o cache. Se for ver aqui, ó, o post também é o barra post. Tá? E a gente vai precisar passar agora o dado. Tem o S ali, não? Ah, é verdade. E aí agora a gente vai ter que passar o dado que a gente quer salvar. E a gente passa isso através do body dele, né, e do header. A gente vai configurar o header. E a gente vai informar aqui no header qual que é o tipo de dado do corpo. Né? Você pode implementar um JSON, JavaScript, imagem, HTML, a gente vai informar o tipo que a gente vai mandar para acessar. A gente vai salvar como JSON mesmo. Então a gente vai ter um atributo de config type. E aí o tipo do config type, isso aqui vai ser um dicionário, tá? Então aqui eu vou passar o que? Vai ser o substitution. E aí eu vou passar qual que é a configuração do texto. Isso aqui, esse UTF-8 é o tipo de configuração de cada caractere. Então existem vários tipos, né? Tem um que depende aí da linguagem, o UTF-8 que normalmente já engloba linguagem, acho que é americana, padrão. Se a gente quisesse pegar a linguagem latina, a gente ia usar o ISO 8859-11, que ele tem acentuação, aqui usar o UTF-8 mesmo, tá? E aí definir qual que é o tipo do arquivo que a gente vai mandar, a informação vai ir no body, tá? Então no bodies, a gente agora vai querer passar o arquivo de JSON, né? Então antes a gente recebeu o arquivo de JSON e decodificava para virar um objeto map. Então a gente é o contrário, quero definir um map e ele vira um arquivo de JSON. Então a gente vai usar um JSON encode. Tá? E aí eu vou passar para ele um map de como vai ser esse arquivo do JSON. Então ele vai ser, o push tem quais campos? É aqui o user ID, o ID, o type e o body. Então a gente vai estar passando essas informações. Então o user ID, vou botar aqui um valor qualquer, tá aí. Vai ter o ID, só que o ID ele vai ser, vamos dizer que o identificador de cada post, né? A gente chama isso em banco de dados que é a chave privada do dado, né? É o identificador único. Então, isso eu não vou criar, eu não sei qual que é o último identificador do post. Ele vai gerar para mim. Então, eu vou passar no. Tá? Quando eu inserir esse post no servidor, o servidor vai falar qual que é o ID desse post. Ele vai gerar para mim. Eu passo o número. E aí eu vou passar o título. Aqui eu vou passar qualquer título. Body. Se eu não quiser atualizar a informação, é só passar no número. Se eu não quiser atualizar alguma informação, é só passar no número. Na época eu estou criando. Não existe essa postagem. Eu quero criar no servidor. Vai receber, vai inserir no servidor. Se eu estivesse atualizando. Ele vai gerar um identificador único para esse post. Se eu estivesse atualizando, teria que informar qual é aquele ID, né? Se você estivesse atualizando o post, né? No caso seria um put, né?
Aí você teria que informar aquele ID. Vai informar o ID. Aí no put a diferença vai ser essa. Eu já tenho um ID ali, o put já existente, eu vou mencionar qual que é o put que eu quero atualizar. É isso mesmo. Aí, então, feito isso, o que a gente vai ter? Né? A gente fechou então a parte de configuração do post. E aí eu vou exibir aqui na resposta que ele retornou, tá? Ele não vai criar de fato lá no site, mas ele vai mostrar para mim uma resposta válida. Então, só para vocês verem como é que está o retorno, eu vou colocar aqui na tela o print. Vou colocar o seguinte, vou botar o status. Só para vocês verem que ele vai dar o status de 200, tá? Como se tivesse realmente executado certo. Eu vou imprimir também o corpo da resposta. Vamos atualizar aqui. Você pode estar copiando aí. Vai dar uma olhada? Então aqui a gente vai ver só ele sendo gerado aqui no. Então ele já pegou a listagem do get post. Então eu clicar no salvar, ele vai fazer a requisição. E aí o que ele fez? Ó, ele botou aqui para mim, deu aqui o 201, tá? Conseguiu acessar com sucesso. E aí ele retornou para mim qual que é o ID que ele gerou. Então ele tem o user ID, a informação de coloquei e o ID que ele gerou foi 101. Então lá na página dele já tem o 100, né? Então ele simulou isso, você inseriu algum parâmetro que foi 101. Só que ele não salva direto, porque senão já teria milhares ali, né, todo mundo usando. Então só para simular como é que seria. E aí, se realmente salvasse, quando desse o get post, ele já ia carregar esse post que foi salvo. E aparecer aqui. Aqui, como é só fictício, né? Só tem os 100 mesmo. Então até 100. Então vamos ver como é que é o put. O put vai ser igualzinho o push. Deixa eu fazer o seguinte. Vou copiar tudo do push. Vou botar aqui no put. Aí a diferença, deixa eu dar um assim aqui. Qual que é a diferença? É que agora ele seu ponto put. Só que aí você vai ter que passar qual ID que você quer mudar. Então ali eu vou mudar tanto, vou ter que passar o ID e eu vou ter que também ver como é que é o URL, né? O put, a URL muda, né? O put eu tenho que passar, aqui na verdade eu passo o ID na URL direto, né? Esse aqui é o ID que eu quero mudar. Aqui eu quero mudar o ID do post 1. Eu poderia mudar o 100, passava a barra 100. Ah, isso aí já é o ID o número do ID? Isso. Então por isso eu não precisaria nem passar aqui dentro. Eu passo por fora do caminho, tá? A gente precisa atualizar aqui a URL. Vai ser barra. E aí o que eu quero atualizar, né? Vou usar a barra 1 para ver se ele vai continuar para mim na tela. É que aí também vai ser fictício, né? Ele não vai mudar de fato. Tá? E aí passar a informação que eu quero atualizar por dentro, e aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso. Tá aqui também só para ver se muda, né? Então, só para a gente ver o que tem no post 1. Vou abrir a tela aqui. Eu vou fazer a atualização do 1. Né? O que vai ter no 1? Vai ter o usuário 1 e esse nome estranho. Né? Então eu vou estar atualizando esses dois valores. E vamos mudar para ver o que acontecer.
atualizei com o boot. Você esqueceu do print. O quê? Do print. Ah, é, né? Boa. Deixa eu colocar tá dormindo. Liguei a luz, a turma estava caindo. Então eu botei atualizar, ele colocou para mim, né? Tá. Ele colocou para mim essas informações. Né? O AG1 foi atualizado. O PUT ele pede que você coloque todo mundo, todos os parâmetros. Aí por isso que tem aquele patch. O patch ele não precisa colocar todos. Você pode colocar só alguns. Vamos fazer esse exemplo do patch, tá vendo? Patch. Ó, então com o patch, deixa eu ver como é que é o URL. A mesma coisa com o patch. Tá, eu vou criar um outro método de patch aqui, só para vocês verem a diferença. O boot você atualiza, mas ele te obriga a colocar todos os campos. Eu tive que colocar todos. Mas se eu quisesse só alterar o título, o restante tivesse alterado, na mesma, o patch é usado para isso. Tá? Eu vou criar o boot, chamar de patch. E aí, antes de começar, eu já vou atualizar o botão, né? Eu quero chamar o patch agora. Então, vou atualizar, substituir o boot pelo patch, então vou esquecer. E aí, o que eu vou passar? Então, aqui no patch, eu vou estar chamando aqui patch normalmente. Tá? A URL é igual ao do boot, só que aí eu não preciso agora passar tudo. Eu vou querer atualizar só o título, por exemplo. Tá? É preciso ainda passar o ID no Google, tá? Então vamos rodar isso aqui. Mas então repare que o user ID era 1, né, lá no post, o body era aquele coisa esquisitona lá, e aí ele atualizou o título que eu coloquei. Tá? Então ele está simulando como é que seria no server, como é que retornaria. Aí ele deu o status 200 aqui. É basicamente isso, né, para usar. O ID ali ficou nulo, por quê, professor? O ID ali ficou nulo, por quê? O ID ficou nulo. É verdade, né? Ela para retornar o número. É. Deixa eu ver se botar o número. Vai retornar o número, verdade. Não é porque você atualizou ele não? Quando você deixou ele aí, Eu acho que você atualizou quando ele ele. já coloca o ID na URL, ele não preenche a informação do ID, porque ele já tem na URL, né? A URL já foi chamada. Deixa eu ver se está diferente, eu não cheguei a testar. Mas você não for, ali quando você botou quando você botou o ID no patch, você não forçou ele ser nulo? Porque você tá atualizando. Aí quando você deixou ele ali no patch, deixou o ID, deixou o título ali. Não, no caso ele não vai atualizar porque é uma chave privada. O privado não é atualizado. Tanto é que ele pegou. Certo, não seria passar o ID. Porque Normalmente você não ali, passa, você nesse caso é não uma coisa precisava. para você pegar. Essa aqui não Pode mudar a precisava. identificação primária de alguma coisa. Aqui não precisava. Mas no put ele pede para você passar todos os campos. Mas isso é desse site que ele fala na documentação de serviços. Isso é algo dessa API REST ou isso é geral? É geral. O put normalmente passa tudo. Tá claro que aí deve ter alguma API. É que o put não é usado na prática. Normalmente você trata isso quando você faz uma REST API. Você não pode mudar o ID primário do banco. Você desconsidera. E é para acabar o delete, né? Vamos fazer o delete logo. Que é igual, né? Só no delete. O delete é mais tranquilo. Então aqui embaixo, aí a resposta vai ser o valor que foi endereçado.
usar o await. Aí, como é assim, você quiser um assim aqui. E aí, o que a gente tem que passar no delete, né? A gente vai passar o URL e qual que é o ID que a gente quer deletar. Então, qual é o URL que a gente vai usar aqui? Ó, o delete é igual, né? O push, barra. Já tem o ID na URL, né? Aí o base URL mais aí barra post barra 1. Nesse caso, basicamente isso. A gente já tem um ID na própria link, não precisa passar mais nada. Se não tivesse, aí teria que fazer, passando aqui o body, né, o header, e passar qual que é o ID que quer. Para não esquecer, vamos ver a resposta aqui. É isso, deletou. Mas ele não deletou de fato lá no site. Tem que aproveitar. Tem que fazer uma programa de cada. E aí, para a gente só completar aqui, vou mostrar para vocês como é que eu conseguiria mostrar, clicando no item, alguma informação. Tá? Os dados, se eu quisesse mostrar mais campos diferentes ao item. Então, dentro do list tile, o list tile é o que vai gerar cada item, né? Então, a gente passou o título, subtítulo, esse vídeo. Eu posso passar eventos que clicáveis, né? Clicou no list e vai fazer alguma coisa. Então, ele vai ter igual o gesture detector, ele vai ter o tap para fazer isso. Tem 3 aqui, né? O mode press tem de tap. Então, o tap, você vai definir aqui um método, o que ele vai fazer se você clicou em cada item, tá? E aí, o que você vai poder colocar nele? Aqui nesse caso, precisa uma função anônima. Aqui eu vou mostrar um exemplo para abrir uma janelinha. E tipo, se bem que você me fizer programação, né? Abrir um ASA, um alert, uma janelinha de alerta. E aí, para isso, a gente vai usar o novo widget, que vai ser o alert dado. Tá? Então, eu vou usar primeiro o método showDialog. O showDialog é para ele mostrar uma janelinha por cima a tela fica meio que transparente, né? Então, você consegue ver a tela embaixo e ele abre uma janelinha para mostrar alguma informação. Tá? Então, esse showDialog. Então a gente vai ter o contexto e aí esse builder é a função para retornar o link. A gente vai poder montar essa janelinha que vai abrir. Como é que eu vou estar montando? Vou precisar passar somente o contexto. Eu vou retornar um alert dialog. É o limite dessa janelinha aí. E aqui que eu vou ter no alert dialog? Eu vou ter o título que eu vou colocar. Eu posso colocar o título lá do post, né? Eu posso ter o conteúdo. Eu vou botar o conteúdo. Então vou mostrar como é que seria essa janelinha aqui do Dialog. Então aqui eu posso clicar, já aparece essa mãozinha, né? Para cada item aparece uma mãozinha. Cliquei, ele mostra uma janelinha aqui. Eu posso sair. Tá? E aí eu botei para mostrar o título e o body de cada um, né? Para a gente diferenciar, vou colocar o user ID aqui. Ah, não, porque é inteiro, né? Vou botar o user ID do Dialog.
Então eu cliquei aqui na telinha, e mostrou lá o user ID. Tá? E aqui tu consegue configurar botões na janelinha, né? Se tu quiser fazer alguma coisa. E aí na Nest Knowledge, como é que tu faz isso? Ele vai ter o atributo de action, e aqui a gente vai poder colocar todo tipo de botão, coisa que a gente quiser ter interação. Então só para a gente testar aqui, eu vou colocar um text bubble. O child dele vai ser um texto. Vou botar um botão de fechar para a gente. Tá. E aí, ele vai ter um preset, né? É o que eu quero fazer? Eu quero clicar no botão de fechar e fechar a tela. E aí, como é que funciona o fechamento dessa tela? Essa tela a gente vai ter que usar aquelas instruções de Navigator. Usar o Navigator 4 para ele fechar a janela. Só um exemplo para vocês. A gente botão de fechar aqui. Bastante coisa hoje, né? Eu vou botar esse código para vocês. Na próxima aula, a gente vai. A gente vai começar com o banco de dados. É isso mesmo. Tem no slide, tá? Todas essas partes de vídeo tem lá. Não acabei nem me mostrando no slide.